Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais um de Simulados Arrependidos. E hoje vamos falar sobre assédio sexual. No episódio anterior de Simulados, falamos de um funcionário que era super elogiado na empresa e acabou se comprometendo por estar apaixonado. Não houve uma denúncia direta, não houve um escândalo aberto, mas um constrangimento que foi crescendo aos poucos, que acabou saindo da normalidade. Pois então, raramente acontece um assédio pela maldade em si. Eu não acredito que uma pessoa amanhece um dia ensolarado e fala o seguinte: eu vou cometer alguns assédios lá na minha empresa. Não é assim que funciona. O que acontece muitas vezes é uma confusão entre poder e limite, entre a busca de afeto e realmente o que a pessoa pode ou não pode fazer. E aí, dependendo do contexto, a situação e os dilemas éticos e morais podem realmente levar a pessoa para esse lugar de assédio sexual. As histórias contadas neste podcast são baseadas em eventos reais. No entanto, para proteger a privacidade e a confidencialidade dos envolvidos, os nomes dos indivíduos e das empresas foram alterados. Qualquer semelhança com pessoas ou entidades reais é mera coincidência. Olá, sou Renato Santos e vou fazer minha autodescrição. Sou um homem branco, cabelo, barba e olhos castanhos. Estou vestido com uma camisa verde, uma calça bege e tênis preto. E sou o líder da frente de educação da S2 Consultoria. Olá, eu sou a Alessandra Costa. A minha autodescrição: cabelos e olhos castanhos, uma blusa nude, uma saia amarela e uma sandália caramelo. Eu sou líder do PIR e sou responsável pela integridade resiliente. Olá, eu sou o Mário Júnior, eu sou um homem branco, cabelos castanhos escuros, estou de camisa preta, uma calça cinza e um tênis preto. E sou líder da área de investigação da S2 Consultoria. Muito bem, então, como vocês já sabem, a gente vai falar sobre assédio sexual nesse episódio. Antes de qualquer coisa, vai lá e dá o like, compartilha e etc e tal, tudo que você já sabe, e eu tenho certeza que você vai fazer isso para propagar mais o nosso episódio, na verdade, o nosso podcast de simulados. Muito bem, a gente vai começar então agora falando sobre assédio sexual a partir de dilemas. A gente escolheu 3 grandes dilemas que sempre volta em várias abordagens que a gente faz, tanto em treinamento, palestras, no próprio teste de integridade PIR, e aí a gente vai falar então sobre esses dilemas, mas de uma maneira muito, mas muito direta, transparente, sobre como que isso se configura na lógica de um assediador sexual. E o primeiro dilema é: a culpa é da roupa. E aí, para trazer e apimentar, né, esse dilema, a gente vai contextualizar aqui uma pergunta que é realizada no PIR, no simulador de dilemas éticos. A pergunta é: na maioria das vezes, o assédio sexual acontece devido às atitudes e à forma como a pessoa assediada se veste? É uma pergunta que muitas vezes vocês olham e podem pensar assim: nossa, mas é simples, mas é óbvio. Mas a gente tem resultados aqui alarmantes. E compilamos esses resultados com a ajuda de IA. Essa análise ela foi feita pelos nossos especialistas PIR. A gente tem mais de 70 mil testes aplicados aqui no Brasil. E essa resposta compilada desses mais de 70 mil testes, vocês vão ouvir agora. Olha, eu sei que parece errado falar isso, mas às vezes a forma como a pessoa se veste realmente chama atenção. Eu nunca quis fazer mal, só achei que o interesse era mútuo. Ninguém me ensinou que olhar também pode atravessar. Pois então, essa fala, ou na verdade essa justificativa, é mais do que, não é nada mais do que, na verdade, a racionalização. A racionalização dentro do triângulo do assédio, ele é um dos fatores, ou seja, não é que a pessoa está buscando se safar
do que ele fez. Mas, na verdade, ele estava justificando para si mesmo que o que ele está fazendo não é errado, não é tão errado assim. A pessoa precisa, de fato, ter a aliviar a culpa pelo que ela está fazendo. É meio que o seguinte, cara, eu não sou uma pessoa má. Eu, na verdade, eu só estou justificando o porquê que eu fiz isso, né? Então, acho que tem a ver com a racionalização esse tipo de fala, né? E quando a gente investiga um caso desse, nesse caso específico, você percebe que o funcionário estava de fato apaixonado pela funcionária, ele estava de fato apaixonado. E aí começa a criar aquela confusão de paixão e transpassar a barreira do limite do assédio ou não. Então ele realmente fica perdido nesse tipo de situação, essa relação da barreira fica invertida e ele acaba tomando atitudes que realmente compromete a relação e, mais do que isso, deixa de ouvir e prestar atenção na negação, no não, que ela colocou algumas vezes para ele. E essa é uma resposta muito comum, a afirmativa, durante o PIR. Então, só resgatando o PIR, né, o potencial de integridade resiliente, ele tem como grande objetivo entender os gatilhos comportamentais. O que impulsiona a pessoa frente a uma situação de um dilema, né, uma pressão que ela esteja vivendo? Quando a gente traz esse contexto da roupa, a forma como a pessoa se comporta, isso é muito presente no discurso, né, dos líderes e até mesmo dos liderados em achar que, de fato, a vítima está provocando aquela situação. Ah, ela veio com a perna de fora, ela está com decote, ou ela está pedindo para eu mexer com ela. Né? Esses dias eu vi recentemente que volta novamente lá a questão dos elogios quando você passa em frente a uma obra ou uma construção. Né? Algo que já tinha parado, que tinha cessado. E, novamente, as mulheres estão atravessando a rua para não ouvir novamente piadas. Eu sempre me pergunto o seguinte, né? Quando a gente vê aquela situação, e sempre aconteceu isso, que aí a pessoa passa lá, o cara passa de carro, vê uma mulher bonita e buzina. Pam, pam. Aí a minha pergunta é, alguma vez na vida alguém se deu bem com isso? Ou seja, o cara buzinou e a mulher, opa, peraí, vem aqui que eu quero... Cara, não, isso não existe, cara, é muito louco, né? Então, mas de qualquer forma, essa lógica que de repente, por conta da roupa, a pessoa tem culpa, a culpa da vítima, que é um dos itens que a gente identificou na pesquisa, ela acontece não só no assédio sexual, mas no assédio moral também. E extrapola, inclusive, a questão do assédio sexual no âmbito corporativo. Porque teve até uma pesquisa do Ibope, alguns anos atrás, que perguntou o seguinte, você acha que, no caso de estupro, a vítima tem alguma responsabilidade pela roupa ou pelo seu comportamento? E aí, quase 67% das pessoas responderam que sim, a vítima também tem culpa. E aí, na investigação isso acontece também, esse tipo de fala? Na realidade, e quando o dilema é fazer uma investigação uma investigação em que uma das pessoas está perdidamente apaixonada e a outra não está perdidamente apaixonada. A outra aceitou sair, aceitou ficar algumas vezes. E aí entra a culpa da vítima meio que velado. Porque na cabeça dele, poxa, ela ficou comigo algumas vezes. Uhum. Então, ela tem culpa porque eu fiquei insistindo e acabou criando esse constrangimento. Então, quando a gente fala de culpa da vítima, a culpa da vítima muitas vezes é o que o Renato acabou de falar. É a desculpa que ele dá para os atos que ele está tomando, que nesse caso não eram atos absurdos, obscenos, do assédio sexual na pior espécie, mas eram atos que estavam transpondo aquela barreira do limite. Olha, já foi, não dá mais, não quero. E muitas vezes você escuta a vítima também se colocando nessa situação por causa da escolha dela. Se a gente pegar alguns cargos, né, algumas atividades profissionais que já têm toda uma questão sensual por trás e que, graças a Deus, hoje você tem uma mudança de cultura. Quando você pega a aviação, né, as aeromoças, se escolhia realmente pela beleza, pelo corpo, as roupas eram apertadas. Hoje você já tem a possibilidade dela usar uma roupa mais confortável, ela não precisa estar de salto alto, né? Você tem uma diversidade de pessoas hoje ocupando essa posição, algo que não se tinha antes. Então,
E de uma forma indireta, a própria cultura reforçava o estímulo que até então é negativo. É. E aí, uma das propostas do Dissimulados Arrependidos é criar a ponte de ouro, ou seja, a gente criar ferramentas, apresentar de fato o que a organização pode fazer para mudar esse comportamento, essa lógica de um possível ou potencial assediador sexual. E aí, que é o nosso tema de hoje, e aí um dos pontos é trabalhar com a consciência da moral da pessoa. Então, como que a gente faz isso? A ideia é trazer relatos reais de vítimas de assédio sexual para a pessoa entender o seguinte, tá, de repente eu acho que é só um elogio, mas o que está impactando para a pessoa? E aí, quando a gente traz num treinamento, não só precisa ser um treinamento, pode ser até em pílulas de compliance, ou mesmo até no próprio peer, né? Quando a gente coloca esses dilemas para a pessoa ver o seguinte, tá, o que de repente um elogio pode causar na pessoa? E aí isso gera uma consciência, e aí uma pergunta que sempre se faz é interessante fazer para ter uma reflexão é o seguinte, tá, você acha que a sua mãe, a sua filha, sua namorada ia gostar de receber esse elogio de uma outra pessoa? Como que seria isso, né? Então, é um caminho, né? Sim, e no peer, desculpa, Pois- Mário, mas no peer a gente vê isso muito presente quando a gente faz a mentoria. Então, após o participante responder e passar pelo simulador de dilemas éticos, que a gente avaliou qual é o índice de integridade resiliente dele, e a gente trabalha esses pontos alinhado com o código de conduta. E aí, pegando esse caso, ele vai além da regra, porque ele sabe que isso não é confortável, que a forma como ele pontua ou insinua o corpo da mulher não é adequado. Mas ele faz o quê? Ele repete um comportamento aprendido, porque ele viu ou o pai, ou viu o líder, ou viu os próprios colegas tendo esse tipo de comportamento. Quando você traz para a mentoria essa consciência, que é fazer essa ponte de ouro, como que você sentiria colocando ou calçando agora, né, o calçado da sua esposa, da sua filha, da sua mãe nesse papel? Aí ele tem essa reflexão e ele consegue ver que aquele simples comentário que para ele foi inocente, de fato ali não tem pureza. Ali tem uma questão emocional que vem repetindo comportamentos ali inadequados. Uma outra ferramenta, ainda pegando esse gancho, que é o espelhamento empático. O que é essa ferramenta? Você pega e faz exercícios para inverter o papel. Então, como a maioria dos assédios sexuais acontece do homem contra a mulher, a gente faz a inversão disso. Ou seja, o homem sendo assediado sexualmente por uma mulher. É lógico que esse espelhamento empático tem que ser muito bem feito também, porque senão é o seguinte, aí o cara vai se sentir mais ainda poderoso, porque estou sendo assediado por uma mulher e tal. Mas se fizer esse exercício de forma que a pessoa se sinta constrangida, que é exatamente isso quando acontece um assédio sexual, a mulher ela se sente constrangida diante daquele elogio, entre aspas, aí pode ter esse espelhamento, né? Ou seja, a pessoa, ela realmente, eu gostei do termo, calça o sapato da outra pessoa, né? Então é um caminho, eu não sei. Lembrando que o elogio ele existe em qualquer esfera da sociedade, em qualquer tipo de relação. Mas o elogio que a gente está falando é aquele elogio que pode remeter a pessoa a vivências ruins que ela já teve, a experiências super desagradáveis e trazer à tona uma série de Gatilhos, reações né? e de gatilhos que vai de fato comprometer a saúde mental, o trabalho dela e mais do que isso, ela vai acabar se afastando, né, Lê? É isso mesmo. E aí acho que uma frase para fechar realmente essa questão é que integridade, ela não é pureza, né? Ela é controle e maturidade emocional. Perfeito. Ou seja, a pessoa pode até se apaixonar, Sim. não tem nenhum problema, mas a questão é como que você controla isso e não vá sem limite algum. Quais são os limites e o respeito, né? E esse isso. ponto é importante porque
seria hipocrisia nossa falar que a paixão não vai existir no mundo Uhum. corporativo. As pessoas vivem muito mais tempo dentro do trabalho que em casa. Homens, mulheres, eles vão acabar em algumas situações se relacionando, se apaixonando. E o grande papel da empresa é justamente fazer a gestão desses dilemas que podem ocorrer, dar musculatura para as pessoas suportarem os dilemas de maneira correta, e se não suportar, a área de investigação vai ter que entrar. Vai ter que entrar para apurar, para tratar e evitar que isso continue acontecendo na organização. Muito bem, agora vamos para o dilema 2, que é o poder travestido de afeto. Então, dilema 2, o poder travestido de afeto. A pergunta do PIR: sinto quando vejo um gestor ou uma gestora se utilizando de sua posição para ter um relacionamento afetivo na organização. A resposta foi compilada por um agente de IA, mas são respostas de assediadores sexuais confessos. Eu sinto compreensão. Já passei por isso. São duas pessoas adultas que se gostam. A diferença hierárquica não apaga o sentimento. Eu não me aproveitei. Eu só não fingi que não existia. Pois então, agora a gente já vê o outro vértice do triângulo do assédio, que é o abuso de poder, né? Mas o abuso de poder, quando a gente pensa em abuso de poder, geralmente é aquela coisa, o cara vai abusar do poder que ele tem de forma consciente, maquiavélico e tal. E não é isso que acontece, ou não aconteceu nesse caso que a gente está tratando aqui, ou está pensando, discutindo um pouco sobre isso. Por quê? Porque, na verdade, esse abuso de poder, ele acontece de forma muito humanizada. O que quer dizer com isso? É o seguinte, o afeto que ele tem, a emoção, porque ele está apaixonado, né? Ele vai lá e ele não considera o fato de que ele tem um poder. E esse poder, que já está intrínseco à função dele, de gestor, já coloca ali uma pressão indireta e subjetiva para a própria vítima, né? Então ele pensa o seguinte, cara, eu estou apaixonado e qual é o problema de eu ser o gestor dessa pessoa? Mais ou menos por aí, né? E na realidade, são pessoas boas. A grande maioria são pessoas boas que não percebem que essa pressão intrínseca da posição é mais uma pressão além da própria pressão que a pessoa coloca emocional, emotiva, para poder ter o favor sexual, para ficar ou para fazer alguma tarefa, alguma coisa nesse sentido. E isso eles não percebem, ou os que percebem procuram se cegar para esse tipo de situação para poder não carregar o peso ou aliviar, aliviar essa carga emocional de estar fazendo algo que não é legítimo para aquela pessoa, a aceitação dela. E é muito sutil, né? Quando a gente ouve aquele ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo, está tão intrínseco à nossa cultura a questão da obediência. E as pessoas têm, de fato, a confusão do que é obediência e o que é respeito. E aí, de uma forma muito velada, muito sutil, a vítima ela se coloca ali à disposição, mesmo que ela não queira. E se a gente extrapolar, indo, não só falando das questões corporativas, mas relacionamentos mesmo pessoais que nós temos, muitas vezes, quando você está ali indisposta e você diz um não, muitas vezes você fica ali retraída. Poxa, será que eu deveria ter falado um não? Olha o mal-estar que eu vou causar. Né? E as pessoas não percebem que o assédio ele acontece fora das organizações também, nos próprios relacionamentos afetivos. E esse sim, né, na maioria das vezes, ele vem com muito carregado de medo, de pânico da pessoa que não se vê em outra alternativa a não ser aceitar aquele comportamento, aceitar aquele galanteio indevido, aceitar aquela brincadeira porque ela precisa manter o emprego ou porque ele precisa manter o emprego. Então isso é muito frequente nas investigações, porque o assediador ele procura inverter a culpa, como a gente acabou de dizer. Não, mas ele aceitou, ela aceitou, ele saiu comigo, ficou comigo. Quando na realidade ele só está fazendo isso muitas vezes por conta do medo, do pânico que ele tem de dizer não para aquela pessoa. E isso ficou claro na pandemia, né? Quando a gente faz o recorte da nossa pesquisa 2019 e 2021, o aumento de casos de assédio sexual e moral. E aí as pessoas perguntavam, na pandemia, sim, mas as vítimas achavam que era tão comum aquele tipo de relacionamento que elas não percebiam que aquele ato acontecia. Na pandemia, estando em casa,
com cônjuges, né, ouvindo, ou familiares, ouvindo realmente o teor daquelas reuniões, começou o apontamento. E aí as denúncias surgiam realmente dessas pessoas, né, dos familiares que viram as vítimas acuadas. E aí a questão, quando a gente fala em abuso de poder, é, o assediador, muitas vezes, ele não percebe, como a gente falou, porque está intrínseco ao próprio poder, né, que ele vai exercer, porque isso é inerente ao próprio cargo da pessoa e tal. Acontece, inclusive, uma coisa que é super comum acontecer, infelizmente, né, que é até na posição de professor, né? O professor, aí aquela figura tem autoridade e muitas vezes a vítima ela tem aquela admiração pela pessoa, e essa admiração pode ser confundida exatamente com essa obediência que, eu vou, como que eu vou falar não, né? Então fica ali meio que misturado, meio confuso essa questão do abuso de poder. Então, é interessante a gente olhar a questão e a gente sempre fala o seguinte: você líder, eu sou líder, eu posso me apaixonar por alguém da minha equipe? Pode. Não tem como evitar isso. Agora, a partir do momento que eu me apaixono e eu vou lá e galantear, vou flertar com as pessoas, eu estou assumindo risco por conta da posição que eu ocupo. Porque talvez a pessoa ela vai aceitar ou por medo, como o Mário falou, ou se não, porque ela simplesmente não está querendo desagradar, como você comentou, né? Ou seja, não é legítimo, né? Pode ser, ou pode ser legítimo, e isso é super comum também acontecer, de ter relacionamentos afetivos dentro do local de trabalho, tá tudo certo. Agora, a questão é que se essa pessoa depois ela se arrepende, que foi o caso lá do episódio anterior, ela se arrepende ou não quis mais Não continuar. quero mais. Não quero mais continuar esse relacionamento afetivo. Qual é a postura desse gestor? É parar imediatamente e respeitar a pessoa, né? E muitas vezes o que a gente vê é o contrário, né? A perseguição, a situação realmente de colocar essa pessoa na geladeira, ou fazer situações realmente que vai minando o comportamento dessa pessoa a ponto de fato as pessoas acharem que ela está com algum problema, ou emocionalmente, ou alguma coisa que está afetando o ambiente de trabalho, até porque ela não está conseguindo separar essas situações. Desculpa, Lê, e é muito comum o assédio sexual de sexual passar para o assédio moral. Sim. Porque o assediador está lá, ele está tentando, não está conseguindo ter resultado, não está conseguindo ter sucesso no que ele está buscando. Beleza, então tá bom. O próximo passo é, depois de algum tempo, eu vou começar a te constranger, a te expor, colocar na geladeira, como a Lê falou. É muito comum. E aí, falando de ponte de ouro, né? Ou seja, o que a gente, como organização, pode fazer para evitar esse tipo de situação? Primeiro, é a questão da transparência do conflito de interesse, potencial conflito de interesse. Eu estou colocando o potencial antes da fala. Né? Agora você vai ficar com essa conversinha de transparência, que não sei o quê, né? Vamos, né? Porque nas organizações existe aquela hipocrisia, né? Que pedem para ser tudo transparente, tudo bonitinho. Quando a pessoa é transparente, tudo bonitinho, o que acontece com ela? É demitida. Ela é demitida. E aí a questão se a organização propõe isso, ela também tem que fazer uma gestão disso. Ou seja, duas pessoas se apaixonaram. Aí tá lá como política, você vai lá e tem que relatar isso, ser transparente. E a organização tem que efetivamente olhar para isso e não simplesmente demite um e acabou. Não. O que a Lê acabou de falar há pouco, a integridade e gestão de dilemas. A empresa vai ter que fazer a gestão desse dilema. Ou ela acha que ela tem a capacidade, a autoridade para proibir que as pessoas se apaixonem. Não tem essa possibilidade. E esse é o grande desafio, né? E assim, tem relatos após a aplicação do PIR, que quando você leva a pessoa para fazer essa ponte e ela reflete que esse comportamento que ela tinha não era um comportamento adequado, ele começa a ver que aquele relacionamento não era saudável, porque era um relacionamento por obrigação e não era um relacionamento espontâneo da outra parte. Aí a própria pessoa começa a rever se de fato ela quer aquele relacionamento ou não. E aí a questão é o seguinte, tudo bem, se não está afim, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. E aí eu acho que a questão é essa.
ter sim a questão da opção de relatar o conflito de interesses, potencial conflito de interesses, e a organização não ser hipócrita e simplesmente demite um dos dois, que geralmente sobra para a mulher, né? Geralmente. Sim. Porque a pessoa ela tem que ter aquela. Ela tem que acreditar na empresa, ela tem que ter aquela tranquilidade que eu vou relatar isso e a empresa vai tratar da melhor forma possível, sem prejudicar, sem comprometer ninguém. Porque a empresa entende que isso é uma situação humana, que as pessoas podem se apaixonar. Então, se o seu funcionário tem algum tipo de dúvida sobre isso, saiba que ele vai mentir, que ele vai esconder e provavelmente vocês vão descobrir isso de algum tempo depois por outras fontes. Então, essa questão da confiança, de demonstrar que não existe a hipocrisia dentro da organização é muito importante. Agora, Mário, eu acabei de voltar de um congresso e eu vi que as empresas estão adotando um tal de canal emocional. Isso me chamou muita atenção, porque esse canal emocional, eles falam o seguinte, que é para encorajar os colaboradores, tirar lá aquela sensação pesada que o canal de denúncia, né, ele tem na sociedade, para as pessoas relatarem comportamentos ali inadequados, situações desconfortáveis e até mesmo possíveis inícios de relacionamentos afetivos. A minha grande questão é, de fato, as organizações estão criando, e aí eu quero acreditar que seja isso, hein? Canais que aproximem as pessoas para elas se sentirem mais à vontade para relatar essas situações, ou de fato é só para fazer vista grossa a esse acontecimento? É uma coisa que eu também estou me questionando muito, eu quero aprofundar sobre esse tema, porque o pessoal vem, né? Canal emocional, canal de acolhimento, e a minha dúvida é a seguinte, o que eu tenho percebido, eu falei essa semana com o Renato, que eu tenho percebido que a gente está vivendo um movimento, está retroagindo. Antes, tudo era comportamento inadequado, as pessoas não sabiam investigar o que era uma situação de assédio moral, assédio sexual, preconceito, não sabiam as características do assédio, as formas do assédio. Aí passamos pelo movimento em que as pessoas buscaram conhecimento, começaram a conseguir investigar de maneira adequada, com bons entrevistadores, identificando as características. E agora eu vejo que está voltando para trás, ou seja, as empresas talvez, e eu estou dizendo talvez porque eu não tenho total certeza, elas estão fazendo um movimento que é para normalizar a coisa e trazer tudo para comportamento inadequado de novo, porque imagina eu falar que o diretor Renato cometeu assédio moral e sexual, não posso. Ele é um profissional super importante para a organização, o impacto pode ser enorme. Então, eu estou com algumas ressalvas sobre isso. Não sei o que você pensa, Renato. Eu acho o seguinte, que tem realmente um movimento de tentar amenizar a situação e, vamos só, primeiro, acolher essa questão do acolhimento, e tem que ter acolhimento da vítima, sempre, mesmo que a vítima não seja vítima. O que eu quero dizer com isso? Talvez a pessoa, ela confundiu um assédio moral, por exemplo, com um comportamento realmente inadequado, mas não é um assédio moral. Sei lá, um gestor pegou e cobrou um resultado. E aí ela pega, acha que isso é assédio moral e faz a denúncia. Não quer dizer que é um assédio moral, e essa pessoa tem que ser acolhida no seguinte sentido: o que ela está sentindo, e tem um apoio nesse sentido. Beleza. Feito esse acolhimento. Desculpa, deixa eu interromper. Esse é o ponto. Ela tem que ser acolhida para entender o que está sentindo. Ela não tem que ser acolhida para ser desqualificada por um comportamento inadequado. Ou definir que é um assédio moral, por Esse exemplo. é o ponto. Não, de repente Na não é. verdade, tem que ter clareza da percepção dela do que é o ato. Então, o grande lance é como trazer amplitude realmente para essas situações, mas não ofuscar essas situações. Eu quero voltar no próximo ano nos congressos que estavam expondo realmente esse tipo de canal e ver realmente resultado, mas resultado de uma forma mais efetiva. Mas o que eu ouvi nos bastidores é assim, agora a área de RH vai nos receber e olhar com bons olhos realmente esse tipo de ferramenta. E aí a questão então a gente tem que acolher a pessoa pelo que ela está sentindo, que não necessariamente é aquilo, é um assédio moral, e talvez a pessoa tenha uma percepção errada sobre o que é assédio moral, e beleza, o assédio sexual, enfim. Tá, acolheu, mas aí a pergunta é, e como que é efetivamente esse acolhimento? O que é? É só ouvir? E ainda o pior
talvez tenha até uma enganação para a pessoa falando o seguinte, você vai lá, pode denunciar que não vai acontecer nada, você vai ser 100% acolhido. Talvez aconteça, talvez essa denúncia, por mais que seja tratado, a investigação seja tratada de forma sigilosa e confidencial, volte para a pessoa, porque a pessoa que está denunciando vai ligar a Lé com CRE e vai saber, putz, não, foi o fulano que me denunciou. E tem a consequência. Então, esse acolhimento tem que ser de fato, mas também não pode enganar a pessoa falando que não vai ter nenhum risco nessa denúncia. E aí teremos a perda da credibilidade de mais um canal. Você perdeu a credibilidade no canal denúncia e agora você perde no canal de acolhimento. Sim. Que tinha aí uma outra proposta, né? Essa semana eu recebi o relato de uma diretora que está há 20 anos numa organização e está, de uma forma muito sutil, recebendo mensagens do vice-presidente do tipo: a promoção que você está querendo, ela pode sair, desde que você jante comigo. Ela está há 20 anos nessa empresa, está muito próximo da aposentadoria dela, e o grande receio dela é levar isso para o canal, porque recentemente teve uma situação de um relato no canal de denúncia de uma grande empresa e todas as pessoas foram demitidas da área. Não foi feita nenhuma apuração. E aí o que ela está fazendo? Ela está guardando essas informações, compartilhando com um terceiro, que é um colega que fica numa outra área como proteção, porque ela tem medo de chegar em casa e falar para o marido do que esse marido possa fazer contra esse vice-presidente e o receio dela de perder o emprego, porque faltam 2 anos para ela se aposentar. E o canal de denúncia ela não confia. Agora, minha pergunta é o seguinte, aí eu já vou passar para o próximo dilema, mas a pergunta é, e esse acolhimento, ele pode acontecer também com o assediador sexual, que é o nosso tema aqui, com o próprio infrator? Essa é uma das ferramentas, inclusive, para a mudança de comportamento, que é a escuta restaurativa, ou seja, você chama essa pessoa que está, esse diretor, enfim, esse profissional que está fazendo essa pressão para sair para jantar, e pega e conversa com ele o seguinte, você tem noção do impacto que está gerando na pessoa quando você força essa situação? Você imagina voltando para aquela situação lá do episódio anterior, chamar a pessoa, pegar e falar o seguinte, você está apaixonado e tal, ok, mas essa pressão que você está colocando está gerando isso de impacto na pessoa que você ama, né? Ou que você está apaixonado. Talvez a pessoa não tenha noção do impacto que está gerando. E aí, essa ferramenta, ou seja, de uma forma bem pragmática, bem contundente, vira a chave. Aí muita gente vai falar o seguinte, mas aí é passar o pano, tem que demitir. Beleza, tá bom. Então, demite sem dar essa chance de mudança de comportamento, dessa ponte de ouro. Essa mesma pessoa vai para outra empresa e vai fazer a mesma coisa. Eu acredito que funciona. E eu tenho um caso de assédio moral. A gente foi apresentar o PIR para um empresário na construção civil, 70 anos, e ele pediu para passar pelo simulador para ele entender como que era a experiência do participante. É algo que geralmente a gente não faz, mas a gente cedeu para ele essa oportunidade. E um dos pontos de atenção que deu foi, de fato, o assédio moral. E quando foi dada a mentoria para ele, né, apontando essas situações, a fala dele foi: eu ainda posso mudar com 70 anos? E a resposta foi: sim, você pode mudar, porque agora você tem consciência do impacto que é a forma como você faz gestão. Então, é possível. Só que eu digo que é um grande desafio. Se hoje a gente tem as organizações cada vez menos dando retorno, se aquele participante ele passou ou não no processo seletivo e quais são os motivos, imagina chegar em pontos tão delicados como esse. Na realidade, a gente está falando só de vítimas, né? Eu penso dessa forma. Porque a empresa é vítima da situação, a pessoa assediada é vítima, e o assediador é vítima das ações que ele tomou, porque ele vai ter consequência. E aí, quando a gente faz a investigação, e aí o nosso papel, o papel que eu acredito, que a gente acredita, é que nós somos uma ferramenta de reconstrução das pessoas.
Coisas que a maioria das empresas às vezes não estão nem aí para isso, né? Eles tratam o assediador, o fraudador, como uma pessoa do mal, que não merece nenhum tipo de consideração. E esse trabalho que o Renato acabou de fazer, que é mostrar para a pessoa, ok, ela vai ter uma consequência, provavelmente ela vai sair da empresa, mas se você no seu processo de investigação, se você na sua entrevista conseguir reconstruir essa pessoa, fazer ela voltar quem ela era antes da fraude ou do assédio, você vai ter chance de influenciar positivamente a vida de uma pessoa, que esse é o nosso papel. Nosso papel não é só investigar, apurar e ser uma ferramenta de demissão, mas é uma ferramenta de mudança de atitude. É isso que a gente acredita. Sim, seja na investigação, seja no processo seletivo, né? Porque quando eu identifico esses gatilhos comportamentais, eu posso ser transformador dessa mudança. Como que eu consigo mudar esse ciclo? E agora vamos para o dilema 3, que é o amor proibido no crachá. Muito bem, agora o terceiro e último dilema sobre assédio sexual, a gente vai falar sobre o amor proibido no crachá. E aí, trazendo a questão, né, que foi aplicada no PIR, no simulador de dilemas éticos, na sua opinião, uma organização que restringe o relacionamento afetivo entre funcionário e funcionária as respostas foram compiladas por uma agente de IA. Eu acho exagerado. A gente passa o dia inteiro junto. É impossível não se envolver. Eu não queria ferir ninguém. Só queria sentir que ainda importava para alguém. Talvez eu tenha confundido atenção com afeto. Pois então, esse vértice é o da escassez. E escassez emocional. Por quê? Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa ela confunde o desejo pela necessidade. E essa necessidade acontece principalmente quando a pessoa está carente afetivamente. Ou seja, ela está carente e aí quando ela, sei lá, a solidão vai gerando até uma anestesia ética, vamos falar assim. Ela pega e simplesmente ela está tão carente, que isso gera uma escassez e, por sua vez, meio que atrava de, vou me apaixonar por uma pessoa do trabalho, meio que cai por terra, né? Mesmo porque a pergunta é, será que realmente dá para travar, dá para mandar no coração? E outra, o que ela está buscando é reconhecimento profissional, reconhecimento de admiração, mas acaba também vindo o reconhecimento afetivo, aquele emocional vai a um passo à frente, que é o afetivo, de estar próximo, de estar junto, de sair, de se aproximar, de ter um retorno daquela pessoa. E essa trava emocional entra, porque a pessoa, quando ela está comprometida emocionalmente, quando ela não se sente reconhecida, como ela não se sente admirada, essa trava vem. E é importante a gente destacar a dificuldade das pessoas de nomearem os próprios sentimentos. E isso tem um impacto gigante nas denúncias e nos relatos, né? Porque muitas vezes a pessoa ela não consegue ter clareza do que foi aquela situação, aquela sensação que ela teve, e as interpretações podem levar ela a caminhos realmente inadequados, até mesmo comprometendo uma simples situação, uma simples cena, num comportamento inadequado que de fato não houve, né? E aí a pessoa ela acaba acreditando que de fato está sendo admirado, de fato está sendo amado, e aí cada vez mais vai perdendo aquele filtro regulatório que ele tem que ter nas relações no ambiente de trabalho, né, Renato? O lance é o seguinte, que um dos pontos, né, um dos gatilhos comportamentais do triângulo do assédio que a gente identificou por meio dos assediadores sexuais confessos é a sobrecarga emocional. Aí você pega e fala o seguinte, cara, mas isso aí, o que a empresa tem a ver com isso? Em tese, nada, né? Então, por quê? Porque aí a pessoa, se está sobrecarregada emocionalmente, deixa aí, isso é um problema dela, ela que resolva na terapia. E, de fato, a pessoa tem que resolver por meio, né, terapia, em viagens, ou sei lá como que a pessoa tem que resolver. E a empresa tem certo limite nesse sentido, até mesmo de ficar influenciando nessas questões. Por outro lado, eu acho que é um caminho, uma ponte de ouro, você, como organização, ter espaços para as pessoas exporem a sua sobrecarga emocional. Porque muitas vezes essa sobrecarga emocional tem a ver também com o trabalho. Sim. Aí, e ela pode ser um gatilho também, né? Para aquele comportamento de fato ali inadequado.
Mas o autoconhecimento, ele é de fundamental importância. Agora a gente está vindo, né, com a chegada da NR1, que é importante a gente trazer o destaque aqui de quais são os papéis e responsabilidades. Ainda é algo muito... onde a gente está pisando em ovos, né? A gente não sabe de fato, não dá para penalizar ou jogar só a responsabilidade ali para o líder. Será que esse líder, de fato, ele está preparado também? Ele tem o apoio da organização? Qual o papel da cultura? Porque a gente precisa entender que o assédio, de fato, ele é algo que acontece não só de responsabilidade ali do agressor, é um tripé. Eu tenho que olhar o agressor, eu tenho que olhar a vítima, mas eu tenho que olhar a organização também. O quanto muitas vezes a organização ela impulsiona esse tipo de comportamento. A gente teve um caso muito emblemático no PIR, que foi um gerente comercial que, quando a gente perguntou para ele essa pergunta sobre o relacionamento afetivo no ambiente de trabalho, a resposta dele foi que era charmoso na posição dele como líder sair com as meninas porque ali mostrava quem mandava ali. E o posicionamento da organização foi: esse é o nosso, excelente esse candidato e ele vai ser contratado, tá? O que vocês vão fazer com essa questão? Como vocês vão trabalhar esse ponto aqui no onboard? E o posicionamento do recrutador foi: a gente vai apresentar o código de conduta dizendo que aqui não pode ter relacionamento. Isso não resolve. Ele vem de comportamentos onde ali era comum e ele era valorizado pelo resultado. Tanto que ele era visto como que trator. A pessoa que consegue o resultado, ninguém sabe como. E aí, como eu trabalho isso dentro da cultura? O quanto que a cultura ela é permissiva a um tipo de comportamento como esse? A sobrecarga emocional, a pressão, ela vai existir. Você já viu algum ambiente que não tenha sobrecarga emocional, que não tenha pressão? É raro. Isso vai existir, isso é intrínseco. Só que as organizações elas têm que arrumar meios de tratar essa sobrecarga emocional. A pessoa também. Tem pessoas que tratam a sobrecarga emocional com terapia, fazendo esporte, fazendo viagem. Tem pessoas que tratam a sobrecarga emocional buscando a admiração de outros e até mesmo assediando moralmente, assediando sexualmente. Então, isso vai existir. Não vai ter um ambiente puro que seja um ambiente de paz e amor o tempo inteiro. Essas sobrecargas existirão. E a empresa tem papel determinante em atuar para ela depois não se arrepender. Nós estamos falando de arrependidos. A empresa ela tem que atuar para não ficar arrependida de ter perdido um profissional ou ter ajudado a empurrar aquele bom profissional para cometer um assédio. Um exemplo assim de forma pragmática também é a empresa, um pouco antes das festas de final de ano, colocar alguns lembretes sobre o comportamento esperado ou adequado, sabe? Eu acho que isso aí é uma coisa bem prática mesmo. Um pouco antes da festa, da comemoração, da confraternização, pegar e colocar alguns lembretes em relação a qual comportamento adequado ou qual comportamento inadequado. O ideal é sempre no reforço positivo. E aí, isso é importante, principalmente no final de ano, porque no final de ano a gente está lá, a gente, como qualquer pessoa, qualquer profissional, vai carregando o ano inteiro nas costas e vai estar cansado no final de ano. E aí a festa de final de ano vira festa de final de mundo, assim, né? Fim do mundo, quando tipo, putz, acabou. A bebida. E aí coloca a bebida, um bom ponto ali, porque uma das justificativas dos assediadores na pesquisa é a culpa do álcool. Né? O álcool, aí a gente vai lá, enche a cara e tal. A ambiguidade do contexto. Exatamente. Aí pega festa corporativa ou festa dos amigos, festa pessoal. Exato. E a própria questão dos limites também, né? Às vezes as pessoas acham que é tão óbvio, mas não é tão óbvio assim. Você está numa confraternização na organização, até mesmo a forma da roupa. Não é que a empresa está limitando, mas são situações que você está abrindo brecha ou expondo ou colocando situações que vai rolar uma piada, vai gerar alguma situação constrangedora e como evitar isso. Muito bem. Então agora a gente já está encerrando o nosso episódio aqui sobre assédio sexual. Muito bom. Do Dissimulados Arrependidos e espero que você que está nos assistindo tenha gostado. Se você gostou, dá um like, compartilha, comenta com a gente aí. E a ideia, pessoal, em relação ao assédio sexual, a questão é que ele nasce da confusão entre desejo e poder, entre o afeto e a necessidade.
Eu acho que a gente tem aqui, como palavra final, é que a organização tem algumas ferramentas, e a gente trouxe algumas ferramentas bem práticas para diminuir a possibilidade do assédio sexual ocorrer. E se a gente efetivamente olhar o assediador sexual como uma pessoa que teve um comportamento completamente inadequado, porque o assédio sexual não justifica em hipótese alguma. Na verdade, nenhum dos temas que a gente trata aqui no Dissimulados São aceitáveis. são aceitáveis, nunca é aceitável. Mas a gente propõe aqui é entender a lógica que a pessoa chegou a esse lugar para justamente mudar o comportamento, mas de forma humanizada, né? Sim, e entender o que passa na mente da pessoa para essa tomada de decisão, né? A gente traz muito isso na literatura do dilema, né? Nos nossos livros, quando a gente traz aqui o doce ilusão, doce cilada, doce veneno e até mesmo Dissimulados, o nosso grande objetivo é contar o day one dessas pessoas. Como foi? Quais foram os gatilhos? O que impulsionou ela a essa tomada de decisão? E com isso a gente aprende a ter outras possibilidades ou outros comportamentos. E eu acho que um dos caminhos que a empresa pode usar é trabalhar o arrependimento. O arrependimento que aquela pessoa vai ter depois dela ter cometido aquele ato e as consequências que ela vai sofrer por conta daquele ato. Então, o arrependimento é algo que pode ser trabalhado na organização para ela, de fato, ter em mente as consequências que podem acontecer, não só para ela, mas também depois para a família, para as pessoas que estão à volta dela. Então, arrependimento, eu acho que é o primeiro prego da ponte da reconstrução. É isso. Porque integridade não é perfeição, mas é gestão de dilemas. Então a gente se vê no próximo Dissimulados. Um abraço.